Olá, caríssimos estudantes, sejam todos muito bem-vindos ao nosso componente de Educação Física, claro, comigo, professora Irislene, exatamente. Caríssimo professor, muito grata por reunir essa turma maravilhosa, por ter incentivado aí as nossas práticas, as nossas atividades, os mapas mentais, né, as conexões que nós fizemos aí nas nossas aulas. Eu confesso para cada um de vocês que eu já estou com muita saudade de todos vocês, tá? E quando tiverem a oportunidade de virem a Porto Velho, venham me conhecer, venham conhecer os nossos estúdios, venham aqui também conhecer aí a nossa história, nossas demandas de trabalho, como que funciona o nosso fluxo aqui de atividades, vai ser uma honra recebê-los, tá bom? E nos encontramos aí pela vida, pela faculdade, né? Que eu espero encontrar todos vocês nas faculdades, com certeza. Cada um aí galgando aí com sucesso, né? Experimentando aí novas oportunidades de conhecimento. E eu espero ter contribuído com cada um de vocês. Essa aula, a prof já está com ar de despedida, porque já é a aula nossa número 18, gente. Ela tem apenas 2 partes, né? Porém, nessa aula, a gente tem momentos muito interessantes. Nós vamos ter o nosso momento interativo, tá? Vamos ter aí a nossa revisão, a nossa correção do exercício e no final, todos aqueles professores que me encaminharam aí as fotos das turmas e eu pude apreciar aí, conhecer o rostinho de cada um de vocês, eu coloquei no slide de hoje. Então já prepara o print porque essa aula vai deixar saudades pra gente, tá bom? Então corre para dar uma olhada no nosso slide de hoje. Olha só, a aula é a aula de que número? Aula número 18. Olha o nosso slide então. A aula 18 fala sobre o quê, Prof. Iris? Ela fala sobre o esporte como linguagem corporal e cultural. Esporte aqui como linguagem corporal e cultural, exatamente. Então, a gente fala muitas vezes sem precisar dizer nenhuma palavra. A gente fala por gestos, a gente fala por expressões, pela postura do nosso corpo, por um sorriso, e nenhum deles a gente emite um som, uma palavra sequer. A gente fala com as mãos, né? A gente fala com o olhar, tudo isso contempla aí a questão da linguagem corporal. E aí a gente vai focar ela no esporte. Essa aula é uma aula novíssima, tá? Saiu do forno agora. Nessa aula, o que a Prof. Iris vai conversar com vocês? Olha só, então eu tenho aí o esporte como linguagem corporal, também tenho aí manifestações esportivas e culturais, o esporte como ferramenta de expressão e comunicação, e para fechar com chave de ouro, né? A gente tem aí nesse primeiro momento um momento interativo, tá? Que é aquele momento em que a gente vai fazer alguma prática em conjunto com os nossos colegas com um tempo maior aí, que seria a extensão do nosso momento Exercite-se Mais. Tá bom? Exercitar a mente, exercitar o corpo, exercitar os conhecimentos, é para isso que serve esse momento, tá bom? E aí, nessas aulas desse ano em específico, nós tivemos 4 momentos interativos somando com esse daqui, certo? Então, vocês puderam aproveitar bastante. Então, vamos entrar no primeiro momento onde eu falo com vocês a respeito do esporte como linguagem corporal. Esporte como linguagem corporal. E aí, eu vou entrar aqui nesse slide para conversar com vocês. Eu falei há pouco que nós falamos sem dizer nenhuma palavra. Se eu estiver assim, né, um rosto um pouquinho mais assim, triste, assim para baixo, você vai fazer uma leitura minha. Se eu estiver muito expansiva, sorridente, pulando, você vai fazer uma leitura diferente de mim. Não é isso? Exatamente. Isso faz parte da leitura corporal que nós fazemos, da linguagem que o nosso corpo ele estabelece aí com o meio, com as outras pessoas. E é muito interessante, não é? E aí, quando a gente fala então de esporte, quando fala de coletividade, quando fala de práticas sistematizadas, como a gente faz essa leitura? Olha só. Então, a gente consegue perceber que existe uma comunicação muito interessante, né? E essa comunicação, ela vai além do nosso falar.
ela envolve aí uma linguagem do nosso corpo, uma linguagem da nossa postura, de gestos, tá? De expressões, de olhares, tá? Então, tudo isso é levado em conta, tá? E tudo vai levar o quê? Uma mensagem. Então, você vai fazer uma leitura, vai carregar uma mensagem através dessa comunicação, que é uma mensagem consciente aí ou não para um interlocutor. E às vezes há interferência, né? Há uma falha na comunicação. E aí, o que a gente faz? A gente muda a postura, muda o jeito de olhar, muda o jeito de se apresentar. Como que isso vai interagir com o meio, né? Quando a gente fala de esporte, a gente percebe que o nosso corpo, gente, o nosso corpo aí, ele vem como um meio de comunicação e de expressão, tá? Esse meio de comunicação e expressão, ele está atrelado aí aos gestos, e esses gestos, eles transmitem mensagens. Em contrapartida também, caríssimos estudantes, a gente tem aí o envolvimento do que, Prof. Iris? A gente tem aí emoções, nós temos aí emoções que são expressas pelo nosso corpo. Por exemplo, uma comemoração num jogo ou a frustração de ter perdido aquele gol, tá? Então, a gente também pode observar isso. Outro ponto que a gente pode estabelecer e observar é que os esportes, eles vão enfatizar uma linguagem corporal, tá? E aí isso pode ser numa ginástica, pode ser numa capoeira, pode ser numa dança, pode ser em diversos momentos dessas práticas corporais. Então, a gente faz uma leitura, tá? Desse cenário aí com relação ao nosso corpo. O esporte como meio de transmitir mensagens e emoções. Você acredita que isso acontece? Com certeza, caríssimos. Basta vocês aí assistirem às competições, né, na TV, os recortes nos jornais, na internet, vocês vão perceber isso, né? A gente percebe aí, por exemplo, e aí eu cito para vocês, as emoções afloradas aí num jogo de futebol, né? Então, no jogo de futebol, a gente percebe aí diversos gestos dos jogadores, tá? Dos treinadores transmitindo uma informação que precisa ser feita naquele momento, tá? Transmitindo mensagens, palavras, sinais para que a jogada flua, né? Expressões, emoção após um gol, vibrar, sorrir, chorar, tudo isso conta uma história. E eu, modéstia à parte, eu gosto disso, né? A expressão corporal, né? Muitas vezes você não fala nada, mas você expressa tudo, você diz tudo. Interessante, né? Essa temática é uma das temáticas que também posso ir horas e horas aí conversando com vocês. Mas continuando, o que mais, prof? E aí eu vou pedir para o meu diretor ele abrir esse slide, que a gente agora vai observar o contexto aí de significados num jogo de futebol. Os significados e os gestos também. Então, olha só, me acompanha aqui, olha. Para uma equipe, um braço levantado antes de um escanteio ou uma falta pode indicar aí uma jogada ensaiada. Olha que interessante. Um dedo apontando aí para um lado pode direcionar o passe ou a posição aí dos companheiros em relação aí ao campo, em relação à quadra, em relação ao espaço, né? Um sinal aí com a mão formando aí um telefone, sabe aquele gesto do telefone? Pois é, isso aí pode ser um pedido de comunicação direta com outro colega. Ó, presta atenção, me observa aqui, ó. Atenta aqui comigo, presta atenção, né? Isso. Palmas para os companheiros, pode ser uma motivação, um incentivo. É isso aí, você jogou bem, fez o passe certo. Olha que leituras interessantes, né? São mensagens que estão incutidas nesses gestos. Se a gente olhar agora o árbitro, né? Um braço levantado, solicitando falta, pode indicar para ele que a pessoa está reclamando, está solicitando que marque ali a infração. Bom, né? Se ele, por exemplo, observar que uma mão girando no ar, um movimento aí da mão, gente, é um pedido de rapidez na ordem para treinar aí, ou então acelerar aquele jogo, tá bom? Se eu tiver, por exemplo, uma mão aberta para frente, posso estar pedindo calma, né? Ou então baixa, que não houve falta, né? Fica tranquilo aí, não incentiva, né?
Exatamente. Gestos exagerados e reclamações, né? Movimento com a mão assim e mais a expressão do rosto se fechando podem expressar aí discordância com a arbitragem e podem resultar em advertências, né? Em cartões. Perceba como esses gestos eles são significativos. Agora, se eu estiver observando pela perspectiva da torcida, né? Pelas comemorações. Se eu, por exemplo, fizer aí, né, formar aí um coração aí, unir minhas mãos e formar um coração. Pode ser uma homenagem especial a alguém, posso dizer eu te amo, né? Para fulano que está lá me observando, me aplaudindo, torcendo, vibrando comigo. Se eu colocar, por exemplo, aqui uma mão na orelha, é uma provocação à torcida adversária. Olha só as interpretações que a gente pode encontrar num jogo de futebol, gente. Num jogo, tá? Então, perceba como é forte essa questão da expressão corporal com relação aos esportes. Se eu colocar aqui, olha só, um dedo na boca, né? Aquele gesto de silêncio com o dedo indicador apontando para cima. Pois é, isso pode ser uma resposta às críticas, às provocações. Ó, fica pianinho, fica caladinho aí, você não é a sua vez. Ó, nem fala nada, fica quietinho na tua, entendeu? Essa leitura que pode se fazer. Outro gesto aqui, apontar para o céu, né? Pode ser aí um agradecimento religioso, uma homenagem a alguém falecido, uma lembrança, né? Um saudosismo, uma saudade de alguém. Exatamente, olha só. Expressões de frustração e emoção. Colocar as duas mãos na cabeça, gente. Pelo amor de Deus, erramos o passe, erramos o gol. Fulano fez o gol. Então, um erro ou uma perda aí de uma oportunidade de gol. Como que acontece isso? Bate o desespero, né? Coloca a mão na cabeça, ou então bate na testa. Tudo isso também pode ser feita essa leitura. Aplauso irônico. Então, eu não quero aplaudir que o meu adversário fez lá um passe correto, mas assim, para desdenhá-lo, né? Para desmerecer, eu bato palma, com uma cara assim não muito agradável, como forma de um protesto contra a decisão da arbitragem, né? Então, isso também pode ser levado em conta. Gestos bruscos e braços abertos, né? O peito mais aberto, mostrando irritação a um lance ou um erro aí do tempo, essa leitura pode ser vista. Olha só, continuando aqui que a gente pode ver das mensagens e significado desses gestos. Se eu olhar agora pela perspectiva de sinais aí entre os goleiros e os zagueiros, então braços abertos e agachados, pode ser aí um pedido aí de atenção, tá? Na marcação. Começar a gritar, apontar, pode ser aí a organização da defesa em escanteios e cobranças de falta. Um toque no olho com o dedo pode indicar aí que o jogador adversário deve ser vigiado, ó, fica olhando, fica de perto aí observando. Então, gente, esses gestos, eles vão mostrar como que o futebol é uma linguagem corporal que é rica, onde a comunicação acontece de forma não verbal e vai influenciar diretamente na dinâmica do jogo. Então, vem aqui comigo. Então, quando a gente faz essa leitura, a gente percebe como que a modalidade ela é muito, rápida, né? Que a gente faz diversas leituras. Fulano não falou nada, mas disse tudo com o corpo, né? Disse tudo com as expressões de cabeça, disse tudo com a posição das mãos, disse tudo com o jeito que se fechou, com o jeito que se abriu, né? Então, todo esse contexto a gente faz de leitura. Tudo bem? E aí não é só o futebol que a gente pode ver isso. A gente pode ver também, caríssimos estudantes, outros exemplos de esportes aí que também vão se utilizar da linguagem corporal, tá? De forma expressiva. E que linguagem corporal que podem ser observada de forma expressiva? Prof, a gente pode observar aí a ginástica, a gente pode observar a dança esportiva, as artes marciais. Então, todas essas a gente também tem que dar uma intensidade, né? A ginástica, a dança, as lutas, tudo isso aí faz parte dessa linguagem corporal, caríssimos estudantes.
Agora a gente entra num outro subtópico, que é o quê, Prof. Iris? São aí as manifestações aí esportivas e culturais. O esporte pode servir aí como um plano de fundo para algum tipo de manifestação cultural, algum tipo de apoio, né? Então a gente vai observar isso na aula de hoje. Então o esporte como representação cultural e histórica. Então a gente consegue ver aí que expressa tradições, expressa valores diferentes na sociedade, tá? Também pode trazer aí o contexto da evolução histórica dos esportes. A gente pode lembrar aí dos Jogos Olímpicos, né? Lá no início, na Grécia Antiga. Então, isso faz parte aí do contexto cultural e do contexto histórico também. O que mais que eu posso acrescentar aqui para vocês? O esporte, aí, os esportes tradicionais e a sua relação com a identidade cultural, como por exemplo o quê? A capoeira, o sumô, o rugby, o futebol, tá? Então estes também vão ser observados. E aí, olha só, se eu falar de capoeira, eu posso ter uma mistura de luta com dança brasileira, né? Dança afro-brasileira, tá? Se eu observar aqui no Japão, né? O sumô, eu posso ter aí, estar ligado ao shintoísmo e aos rituais sagrados. Também posso trazer aqui para vocês sobre o rugby, né? Na Nova Zelândia, relacionado aí à cultura Maori, né? Maori, Haka. Eu posso ter também a observação com relação ao futebol e o futebol a nível global como influência de culturas nacionais. Então percebam como que os esportes estão ligados aí à identidade cultural aí de um povo, tá bom? E com a gente não é diferente, como eu mostrei para vocês, né? Perfeito. Os esportes aí e o folclore, então nós temos jogos populares com práticas corporais aí culturais evidentes. Então aí a gente tem, dentro desse contexto de esporte e folclore, os jogos populares, né? Tem bocha, tem taco, tem peteca. Entre aí as práticas esportivas, a gente pode estar trazendo aí também a questão das festividades culturais, certo? Muito bem. Tá anotando tudo, né? Não é porque a nossa última aula mais recheada, né, que você não vai anotar. Faça aí o seu mapa mental, a sua ilustração, o seu resumo dessa aula de hoje, que com certeza vai lhe auxiliar em novos conteúdos e novas pesquisas, tá bom, caríssimos? Perfeito. O que mais que a gente consegue observar? Conseguimos observar ali, aí, caríssimos, olha só, vou pedir para abrir aqui esse slide para você olhar junto comigo, os grandes eventos esportivos. E aí, nesses grandes eventos esportivos e culturais, né, a gente encontra o quê, prof? A gente encontra inserido aí as Olimpíadas. O que são as Olimpíadas? São um encontro de nações para intercâmbio cultural. Eu também consigo ver uma outra manifestação grande, né, gente? Qual é, prof? Aqui, a Copa do Mundo. E a Copa do Mundo ela vai expressar a identidade nacional e a paixão esportiva, né, do nosso povo, gente. Perfeito. O que mais que eu posso estar trazendo aqui para vocês? Olha só. Qual é o objetivo do olimpismo, já que a gente falou de Olimpíadas? O olimpismo, só para relembrar vocês aí de outra aula, consiste em colocar o esporte a serviço do desenvolvimento harmonioso do ser humano, tendo como em vista a promoção de uma sociedade pacífica. Queremos paz, né? Queremos preservar também a nossa dignidade. Então, quando a gente falar de olimpismo, a gente está buscando isso, tá bom? E o esporte, já falei e repito novamente, ele é essencial nesse processo. Agora, o esporte como ferramenta de expressão e comunicação. E aí, expressão e comunicação onde, prof? Relacionado ao quê? Olha só. Então, nós temos aí o esporte como ferramenta de inclusão, essa inclusão aí social e também de superação. Então, a gente pode ver esportes como meio de integração, como, por exemplo, as Paralimpíadas, os projetos sociais, a gente inclui as pessoas, certo? A gente também tem aí a inserção de esportes adaptados para diferentes públicos, tá?
Desde a criança ao idoso, desde a pessoa magrinha até a pessoa mais fortinha, então todos podem ser inseridos, além das pessoas com algum tipo de deficiência, tá? De qualquer tipo de dificuldade aí, ela pode ser inserida dentro desse contexto social de superação com o esporte, tá bom? Maravilha, então. O que mais? O papel da comunicação não verbal, e a gente está falando aqui de comunicação não verbal, e talvez você lembre aí das aulas de língua portuguesa, né? E educação física faz parte dessa comunicação não verbal, né? Utilizando os esportes. Então a gente vai usar aí os sinais, vai usar os gestos, vai usar os rituais para comunicar. E aí esses sinais, esses gestos vão acontecer muito onde? Entre os jogadores, entre os técnicos, vão trazer ritmos e expressões corporais nas práticas esportivas e também vão apresentar aí rituais antes e depois das partidas. Então esses são gestos, são movimentos que a gente vai sempre ver aí no contexto esportivo, caríssimos. Tudo bem? Tranquilo? Maravilha. Tenho certeza que você já observou isso no seu dia a dia, né? Muito bom. Também pode trazer a transmissão de valores pelo esporte. E aí traz impactos, né? Impactos esses que a gente tem que trazer aí alguns pilares muito importantes, valores muito importantes que devem ser considerados. E aí eu entro aqui nesse slide para conversar com você, porque é uma via de mão dupla, então a gente vai se utilizar aí desses valores na vida toda, caríssimos estudantes, na vida toda. Que valores são esses, prof? Então a gente tem a inserção do respeito, eu também tenho aí a inserção da cooperação, já falei para vocês que eu gosto, né, gente? Exato. Vou ter também aí a presença do que? Da disciplina. Então, os esportes, eles trabalham muito isso, a questão aí da disciplina, que é muito boa, é maravilhoso. Pessoas que tiveram contato, crianças, jovens que tiveram contato com os esportes na sua juventude, né, na sua fase inicial aí, são pessoas diferenciadas, né? São pessoas mais dispostas, são pessoas com mais atentos, mais disciplinados, principalmente assim, se a pessoa ela leva em consideração, né, esse jovem, essa criança, esse adulto que se tornou, ele leva em consideração a importância do exercício físico, tá bom? E também outro pilar importante é o da superação. Através do esporte eu consigo me perceber como uma pessoa com capacidades extraordinárias de serem alcançadas, de oportunidades de serem vivenciadas. E aí eu cito como exemplo esse ano, né, que eu viajei para o Sul e eu tive a oportunidade de fazer práticas esportivas as quais eu precisava quebrar alguns medos, né, superar alguns medos, algumas resistências particulares. Então, sempre que você tiver a oportunidade, caríssimo estudante, faça isso. Isso é sempre bom para você, tá? Incentive outras pessoas, seus familiares, você se sentir vivo, né? Viver de verdade não só passar pela vida, mas saber aproveitar essas oportunidades, vivenciá-las. E o esporte tá aí para isso. Exatamente, tá aí para isso. Aproveita, até se engasga, né? Normal, tranquilo. E aí o esporte também pode ser utilizado, gente, como uma forma de protesto, uma expressão de política. Então a gente pode citar aí o exemplo aí nas Olimpíadas de 1968, com o protesto aí das Panteras Negras, tá? Nós também podemos trazer aqui um ponto de partida nessa colocação sobre os atletas que usam aí o esporte para promover causas sociais, beneficiar outros grupos, né? E movimentos também contra o racismo, né? E a discriminação no esporte, que a gente sabe que ainda perdura, né? Ainda existe, mas nós não vamos ser aí plateia para esse tipo de comportamento, né, gente? Com certeza não. Acredito vocês, acredito eu que não. E aí chegamos no nosso momento, taranana, nosso último momento interativo. E aí o que nós temos, Prof. Iris, nesse momento interativo de hoje? Então a proposta de hoje, caríssimos estudantes, é a seguinte: você vai aí agora, junto com a sua turma, elaborar e apresentar. Elaborar e apresentar o quê, prof? Então a ideia é que vocês realizem aí
práticas, né? Atividade prática aí. Então, vocês vão se dividir em grupos, tá? Vão criar pequenas apresentações de movimentos esportivos que representam aí uma emoção ou uma mensagem. Então, como eu sei que vocês já vivenciaram alguma coisa no sentido, vocês vão trazer aí de alguma forma criativa, tá? Essa emoção e essa mensagem no esporte. E aí vocês podem pegar qualquer tipo de esporte, tá bom? Beleza. No final, vocês vão aí compartilhar essas experiências que vocês observaram, que vocês apresentaram, vão discutir aí como que o esporte ele pode ser uma ferramenta de comunicação e de inclusão. Então, essa é a nossa proposta para hoje, tá bom? Beleza. Fico aqui agora nesse momento, a gente roda a vinheta e na sequência vamos fazer a correção aí, vamos fazer a revisão e a correção dos exercícios, tudo bem? Maravilha, então a gente se vê já já. Tchau, tchau!